Lauro Escorel é um dos mais competentes diretores de fotografia da atualidade. Iniciou sua carreira com dois dos maiores fotógrafos do cinema novo, Dib Luft e Afonso Beato. Seu estilo muda filme a filme, mas não perde a característica de revelar uma luz que narra a todo instante a emoção da cena. Entre mais de 30 trabalhos, Lauro assinou fotografia de filmes como São Bernardo, Bye Bye Brasil, Eu Sei Que Vou Te Amar e Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Lauro Escorel é o entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Lauro Escorel, bem-vindo ao nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, a Mariana Moraes, produtora de moda, o Sérgio Juste, fotógrafo, o Leandro de Castro, cinegrafista e o Ronaldo Franco, fotógrafo. Lauro, você estreia com o pé direito no cinema, seu primeiro longa é o São Bernardo, do Leon Hirschman. Mas qual que era a sua experiência antes desse filme? Não, na verdade, eu já vinha trabalhando com fotografia de estilo anteriormente e eu me aproximei do cinema através do meu irmão, que era muito ligado ao grupo do Cinema Novo. Eduardo Escorel. Eduardo Escorel. E a minha, digamos assim, estreia no cinema, na verdade, foi como fotógrafo de cena do Terra em Transe. Então eu comecei a visitar o set de filmagem do filme do Glauber, comecei a tirar umas fotografias. Outro pé direito, então, né? Isso, aí fiz assim, a fotografia de cena, a fotografia do cartaz do filme. E aí eu comecei a trabalhar, digamos, como assistente de câmera, saía muito com pessoas que frequentavam a minha casa, eu ia muito a filmagens. Aí eu fotografei uns 2 curtas-metragens até para o Festival de Cinema Amador do Jornal do Brasil, que era uma coisa que existia no Rio nos anos 60. É famoso isso. Eu fiz um filme chamado A Falência, que ganhou o Festival JB. E aí trabalhei com Afonso Beato, com Dib Luft, com Mário Carneiro como assistente. E aí surgiu a oportunidade de fazer o São Bernardo em 1971. Eu tinha estudado um pouco de fotografia no exterior em 1970. E aí quando eu voltei surgiu essa oportunidade. Justiça! Não tem justiça! Não tem religião! Você vai ter que pagar os 30 contos! E mais 6 meses de juro! Ou paga! Ou eu te esfolo de pagarinho! No caso do São Bernardo, que tinha uma proposta de uma linguagem bem apurada, como que foi adequar a fotografia a essa ideia do Leon Hirschman? Olha, trabalhar com o Leon, o Leon era um velho amigo e era um homem que tinha um controle sobre o filme que ele queria fazer, sobre todos os aspectos do filme, muito grande. Então fazer o São Bernardo, para mim, foi quase que uma escola de cinema. O Leon tinha muita clareza de como ele queria adaptar o romance do Graciliano Ramos, sabia muito bem o tipo de produção que ele tinha, era um filme que tinha pouquíssimos recursos, foi um filme feito com pouquíssimo dinheiro. E nós tínhamos uma afinidade, a gente conversava muito sobre fotografia. Uma fotografia assim muito... naquela época, a luz natural, a fotografia baseada na luz natural era um pouco o que a gente estava fazendo naquela ocasião. Era o que caracterizava o cinema novo. Então ele sempre, por exemplo, me dizia, não, eu quero fazer o São Bernardo como se fosse um Vidas Secas colorido. Que era uma coisa até meio difícil de fazer na época. Hoje em dia até talvez fosse mais fácil. Mas foi um filme feito com muita preparação, porque a gente não tinha... nós não tínhamos recursos de iluminação, a gente tinha pouco filme. Então o filme é um filme em som direto, feito com uma câmera muito pesada. Então é um filme de tablôs, né? São quadros... meticulosamente preparados, ensaiados e geralmente rodados com muito pouca luz artificial. Assim, às vezes a gente esperava o dia inteiro para a hora certa que a luz estivesse bonita naquele ambiente para filmar a cena. Agora que vai começar, eu lhe tomo tudo, seu cachorro. Lhe deixo de camisa e cirola. Tenha paciência, seu Paulo. Com barulho ninguém se entende. Eu pago, espere uns dias. Eu não espero nem mais uma hora. Eu estou falando sério e você vem com tolices. Você quer resolver o caso amigavelmente? O filme, na sequência que você faz São Bernardo, é o Toda Nudez Será Castigada, do Jabor, a partir de uma história do Nelson Rodrigues. Como que é fazer a direção de fotografia de um filme onde você tem como tema a classe média?
sem cair, vamos dizer, numa banalidade de luxo, dessa abordagem? Olha, Miguel, é muito difícil, às vezes, falar de um filme que você fez há tanto tempo, né? Quer dizer, e você recriar conceitos 30 anos depois ou 40 anos depois é mais difícil ainda. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que te responder muito em cima das minhas lembranças. Quer dizer, a lembrança que eu tenho é do Jabor, digamos, muito impactado pela imagem do São Bernardo e me dizendo assim, eu quero fazer um filme muito bonito. Isso é uma coisa que eu lembro. Lembro do Jabor muito meticuloso, feito ele sempre foi e ainda é, na escolha das locações aonde nós íamos fazer o filme. Eu diria a você que praticamente 90% das locações do filme o Jabor escolheu, nós participamos da escolha, mas eram locais que estavam prontos, que tinham uma personalidade própria. Então, feito a casa onde a Darlene Glória mora, por exemplo, aqueles tapetes, um vitrô embaixo da escada, os quadros nas paredes. Então, quando a gente fala na Luz Natural, o que eu lembro é de visitar essa casa, depois voltar a essa casa sozinho, ficar andando pela casa e tentar me impregnar do ambiente, da luz que eu via naquele ambiente. E aí, fotograficamente, recriar uma atmosfera que já existia dentro da casa. Tô invocadíssima, tá sabendo? Sujeito que só pensa no filho. Me abandona aqui nesse fim de mundo. Uma semana sem aparecer. Mas telefono, né? Grande consolo. Se esquece que eu sou moça? Eu não morri! A mulher mais séria do mundo pode ser a mais séria, mas não pode viver sem homem! Por favor, Geni. Não grita! Grito! 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 A lembrança que eu tenho do Toda Nudez é que é uma luz muito simples, também feita com muito poucos refletores. Eu lembro que a matéria que eu estava fotografando, seja a madeira escura, seja os tapetes, isso já me dava um ponto de partida para construir a minha fotografia. É uma fotografia soturna, sombria, melancólica em muitos momentos, até, digamos, na sua maior parte. Mas é difícil, né? Você, quer dizer, falar depois assim do filme, quer dizer, a lembrança que eu tenho é que deu certo. Você trabalha no começo, né? Você pegou Glauber no começo, depois, no seu início, aliás. Pegou o Richman, depois no São Bernardo, o Jabor. São 3 diretores próximos, embora com características diferentes. Dá para se estabelecer um tipo de padrão de cada um deles? De diálogos, de expectativa? Olha, quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar, feito você disse, né, com o Leon, com o Jabor, depois, sei lá, com o Babenco, depois com o Kaká. E como eu tive essa coisa de começar a trabalhar e crescer junto com o cinema novo, eu acho que eu tive assim a oportunidade de ir aprendendo e amadurecendo o meu trabalho junto com eles. Assim, o rigor formal do Leon era só do Leon. Eu nunca mais encontrei na minha vida alguém com rigor formal tão preciso que me mostrasse o caminho a seguir, que quando eu me desviava do caminho por algum motivo, com muita delicadeza, se aproximava de mim e dizia assim, mas Laura, você não acha que essa luz está um pouco diferente do que a gente vinha fazendo? E eu rapidamente dava uma ajeitadinha, entendia o que ele estava dizendo. No Jabor, eu sentia um cineasta muito mais visceral, se você quiser, assim, uma pessoa que na hora de filmar, que resolvia como é que ia filmar.
que de repente na hora de filmar diz assim, não, vamos movimentar a câmera, então era muito mais visceral. Se o Léon era racional, o Léon era visceral. Então a minha função, digamos, como diretor de fotografia, é muito absorver o que o diretor está procurando, porque às vezes o diretor não sabe sequer o que ele está procurando e se comunica com você por sinais os mais diferentes. Às vezes ele faz uma referência a um filme, às vezes ele te conta uma história da família dele, e você tem que, de algum jeito, ir pegando essas coisas que não são muito palpáveis. E claro que há uma identificação cultural, de classe social, etc. Quer dizer, quando um diretor te convida para fazer um filme, há um terreno comum, que já dificilmente você convida para fazer um filme uma pessoa com quem você não tem nada a ver. Então, no fundo, a pessoa quer um fotógrafo que seja capaz de entender esses sinais e traduzir visualmente o que ele está procurando para o filme dele. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me. É o que mais me aflige. Quando você tinha poucos recursos, nos primeiros filmes que você fez, se a iluminação e o vestuário, o figurino que tinha na época, que eu não sei, também devia ser de baixo recurso, né? E qual que era a relação? Se você pensava como favorecer esse baixo recurso no figurino com a sua iluminação, ou se você nem considerava o vestuário, se tinha alguém pensando nisso, porque acho que até podia precisar de algum realce, ou não. Mariana, né? Mariana, não, eu vou tentar responder de uma forma um pouco mais abrangente do que da sua pergunta, porque eu estava continuando um pouco nessa linha dos filmes de formação. Eu tive, de fato, a sorte de começar a trabalhar muito cedo e cercado por pessoas, assim, de muito talento, na verdade. Então, no São Bernardo, o diretor de arte e figurinista era o Luiz Carlos Ripper, com quem anos depois, eu fiz o Quilombo. Então, assim, a austeridade do cenário e da roupa do São Bernardo, aquela atmosfera da fazenda nordestina, vem muito através do Ripper para o filme. Então, eu, na verdade, estava muito mais preocupado em como fotografar, em fotografar da melhor maneira possível. O meu preparo para pensar nos outros elementos era ainda muito limitado. Agora, a partir do momento que você faz o segundo filme, o terceiro, o quarto, o quinto, aí você já começa a entender, digamos, como os materiais reagem, né, como é que as paredes reagem. E aí eu comecei a entabular um diálogo com o diretor de arte figurinista, que é hoje em dia uma coisa fundamental na minha profissão, né? Quer dizer, qualquer filme que eu faça hoje em dia, eu começo a preparar meses antes, no sentido de que tudo convirja para o melhor resultado fotográfico e cinematográfico. Se você fazer um close bem feito, é uma ciência, não é apenas botar a câmera, fechar a lente e filmar. Vamos lá, sanfoneiro. Sobe lá atrás. Alô, sanfoneiro, toca alguma coisa. Vai treinando que a glória te espera na fabulosa caravana Holiday. No caso do Vai Vai Brasil, a impressão que eu tenho, lembrando do filme, é que é um tom meio amarelo. Uma coisa quente. Mas esse tom amarelo permanece nos personagens, quando aparece o Wilker, aparece o Fábio Júnior, mas quando é a paisagem, essa situação da praça, são outras cores, né? Por que essa diferença de tons?
Não, a lembrança que eu tenho, tá, de novo, no tempo, é que a Caravana Holiday, o ambiente dentro da tenda e dos personagens, na minha cabeça, deveriam encantar digamos, a inocência do público que assistia àqueles espetáculos. Quer dizer, para mim, tinha que ter uma luz, digamos, mais aconchegante, mais mágica. A lembrança que eu tenho, que eu acho que eu também usei um filtro difusor dentro da tenda. Quer dizer, quando você vai assistir a Caravana Holiday, você entra em outro universo. Você sai do real, você sai da aridez do sertão ou do calor da Transamazônica. Então, a lembrança que eu tenho é que eu trabalhei o filme em duas linhas, feito você estava dizendo. Uma, digamos, que é a Caravana Holiday, seja no caminhão, seja dentro da tenda, seja os personagens andando à noite, uma coisa mais mágica, mais romântica, se você quiser. E a realidade dura. Você tem pessoal fazendo procissão pedindo por chuva, quer dizer, tinha uma coisa de cinema novo ainda, se você quiser, de fotografar o sertão, que eu acho que eu também botei no Vai Vai Brasil. Não existe mais a tradição da fotografia clássica. Por isso que eu gosto do Lauro, que ele mantém isso. Fotógrafos como, sei lá, Conrad Hall, né? O James Wong Ho, aquele chinês, né? O Sven Nykvist, né? O Tissé, os fotógrafos, Giovanni, o Rotuno, o Otello Martelli, essa gente que eram grandes fotógrafos, né? Que tinha toda essa concepção da fotografia mise-encenada. O que seria esse fotógrafo clássico? Vamos falar de fotografia um pouco do passado. O que seria esse fotógrafo clássico que o Jabor está se referindo? São os mestres. Não, são os mestres que dizer que... Porque o fotógrafo, ele é, junto com o diretor de arte, o braço direito de um diretor. E você tem que... Quer dizer, você... Na tradição americana ou europeia, havia uma certa divisão do trabalho, ainda há, na verdade, onde o diretor é o homem que está ligado ao roteiro, aos atores, à dramaturgia. A maneira que você vai colocar isso em cena, a maneira que você vai fotografar isso, é muito mais responsabilidade do diretor de fotografia do que do diretor. Claro que é compartilhado e você recebe suas orientações, mas você organiza a filmagem em função de uma certa emoção, de uma certa ideia, de uma atmosfera. Esses fotógrafos que o Jabor citou são todos mestres em fazer isso. Quer dizer, você, para fazer aquilo que eu estava te falando antes, você fazer um close bem feito é uma ciência, não é apenas botar a câmera, fechar a lente e filmar. Você tem que marcar a direção do olhar, a altura do queixo, como é que a luz incide sobre um rosto, que lado do rosto está na luz, qual lado está na sombra. Tem todo um trabalho que o cinema contemporâneo está abrindo um pouco mão disso, vamos dizer assim. Esses mestres que o Jabor citou trabalham nessa linha a qual eu ainda, embora eu tenha incorporado já uma série de coisas do cinema contemporâneo, mas a construção do pensamento fotográfico é essa, quer dizer, você começa querendo saber o que é a cena, o que a cena significa, como é que ela vai se dar, onde você vai posicionar a câmera, e aí você resolve onde você vai posicionar suas luzes. Isso exige um certo tempo, mas você olha filmes feitos nos anos 40, 50, 60 por essas pessoas, e a imagem deles até hoje está firme na tela, não está escorrendo. Queria saber qual é o impacto da tecnologia digital no trabalho de um fotógrafo de cinema. Olha, a tecnologia digital só veio para ajudar, para melhorar, para ampliar as possibilidades do nosso trabalho. Hoje em dia nós temos
condições de fazer coisas que nós não tínhamos condições de fazer no passado. Agora, ela por si só acho que não resolve, quer dizer, ela não é paliativo, você não pode abrir mão do olhar e da construção da imagem, né, da conceituação da imagem. Mas ela é maravilhosa, tá aí, já está aí, e a transição, nós estamos em plena fase de transição do fotoquímico para o digital, e eu acho que há uns 4 ou 5 anos, todos os meus filmes são finalizados, ainda captados em película, mas todos finalizados no mundo digital. E vários filmes que eu tenho feito, eu já tenho até misturado o suporte digital e o fotoquímico. Ela está aí e é maravilhoso. Agora, é um mundo gigantesco que precisa ainda de muito trabalho para a gente se achar dentro dele. A gente está sempre correndo atrás e aprendendo com ele, mas é maravilhoso. Bate mais, bate mais. Não, soco não. Bate de mão aberta. Soco fica mancha. Agora vem. Vem pra cima da sua pupe. Bate na sua pupe. Bate na barriga. Agora me beija. O Rei da Noite, que é um dos filmes de estreia do Hector Babenco. Como que foi esse encontro das suas ideias com o do Hector? Você consegue se lembrar disso, por exemplo? Para a gente ilustrar. Olha, o que eu me lembro que foi uma experiência muito agradável, foi a primeira vez que eu vim fazer um longa-metragem em São Paulo. Me lembro do Hector fascinado com a cidade de São Paulo e me mostrando São Paulo, me falando muito de São Paulo, me mostrando os ambientes que ainda resistiam, né, no início dos anos 70, do São Paulo dos anos 30, 40, 50. Mas também, digamos, tínhamos o Laonte Clava, que era o diretor de arte também, que foi muito importante na construção do colorido do filme. E tínhamos o Jorge Duran, que era o assistente de direção, que também foi muito importante. Quer dizer, acho que nós 4 construímos a cara do filme. Eu lembro muito do encantamento pelos ambientes que o Hector me mostrava, muito parecido. Você vai achar graça no que eu vou dizer, porque quem me apresentou o Hector foi o Jabor. O Hector adorava o Toda Nudez Será Castigada. E eu acho que a fotografia do Rei da Noite é muito parecida com a fotografia, digamos, com os partidos tomados no Toda Nudez. Quer dizer, não é também uma fotografia com muita luz, é uma fotografia também tomando partido da locação, do que a locação oferecia. Agora, aí entra uma coisa, Miguel, que eu não sei como chamar isso, se é a intuição do fotógrafo, ou a minha pessoal, de como iluminar cada cena, de como tratar cada cena. Quer dizer, eu acho que nesses meus primeiros filmes eu trouxe uma delicadeza na forma de iluminar, se você quiser, um carinho pelos personagens, que é uma coisa que é para mim até hoje super importante. Para mim a coisa mais importante no filme é o ator, a maneira que eu trato o ator, a percepção do ator, como é que uma luz cai sobre o rosto de um ator. Então eu acho que isso já tem no Rei da Noite, quer dizer, na Marília, no Paulo, quer dizer, como é que a gente filmava. Ainda é um filme assim de formação, na verdade, onde a gente mistura carrinho, câmera na mão. Esses primeiros filmes que eu fiz, eu hoje em dia considero filmes de formação de um fotógrafo, porque eu comecei muito moço e fui aprendendo fazendo um pouco, quer dizer, estimulado por essas pessoas que me convidavam, mas a gente experimentava muito, sabe? Será que essa lente funciona aqui? A gente não tinha tempo de fazer teste, então a gente às vezes experimentava fazendo os filmes. Eu peço o seu consentimento. Concedo com todo prazer. Meu primeiro presente. Brincando nos Campos do Senhor, outro filme do Babenco, é feito na Amazônia. Babenco passou por aqui e disse que alguma coisa como que a luz era difícil na Amazônia, porque cada dia tinha uma tonalidade. Como que é se adaptar a esse tipo de dificuldade? O fotógrafo é um camaleão, né, você sabe, a gente se adapta, a gente se transforma.
O Brincando como Senhor, provavelmente, acho que é o filme mais difícil que eu já fiz. Era um filme... Por causa da Luz da Amazônia, de fato? Era um filme muito complexo e uma das coisas que mais me enlouquecia era a luz, o tempo e as marés. Tudo variava o tempo inteiro. Então, digamos, as marés, digamos, os cenários, de repente, sumiam na beira do rio, se transformavam ao tal ponto que você era obrigado a parar aquela cena e começar a fazer uma outra cena, porque já não casava com aquela primeira tomada que você tinha feito. E o tempo que fazia sol, chuva, nublado, sol de novo, ao longo de um dia. Então a minha luta para domesticar a natureza de enlouquecer. Foi exaustiva. Corre! Vamos por aqui, moça. Corre! Corre! Quando a fotografia se sobrepõe, quando você só fala da fotografia de um filme, raras vezes isso é bom sinal. Lauro, vamos falar sobre o seu côté diretor. Você dirige Os Libertários, que é um documentário, depois O Sonho Sem Fim. Como que aconteceu isso? Por que você resolve experimentar Os Libertários, que é um documentário, né, e é feito sob a ditadura militar ainda? Eu, na verdade, eu lembro, assim, essa história do meu lado diretor é sempre um tema de conversa. Eu sempre digo, quando eu era assistente de câmera, eu lembro que um assistente de direção me perguntou: você pretende dirigir um filme algum dia? Eu falei, jamais, serei sempre um diretor de fotografia. Mas foram passando os anos e eu tive uma experiência que eu vivi no Chile na época do Salvador Allende, depois vivi no Peru, aonde eu tive uma experiência muito ligada, digamos, ao cinema militante, ao cinema, né, de agitação, esse tipo de documentário. E eu voltei para o Brasil no final de 74 e disse, não tem isso no Brasil, não é possível que não exista uma história, por exemplo, do movimento operário no Brasil. Não tinha nenhum filme naquela época que contasse. Naquela época era como se não existisse uma coisa chamada movimento operário, classe trabalhadora. Isso era um tema proibido. E eu tive a sorte de me aproximar do Paulo Sérgio Pinheiro, que era professor na Unicamp nessa época, e ter uma conversa sobre isso com ele. E ele falou, Lauro, vamos fazer um projeto. A Unicamp era o Zeferino Vaz, que era o reitor. A Unicamp é uma universidade mais liberal, a gente tem uma certa... A gente acha que a gente tem condições de criar um centro de documentação de história social e você faz seu filme dentro desse projeto. Uma seção da fábrica abrangendo 400 trabalhadores entra em greve e as reivindicações se ampliam. Abolição das multas, regulamentação do trabalho de mulheres e crianças, modificação do regime interno da empresa, supressão da contribuição pró-pátria. Cresp recusa-se a acolher as exigências e paralisa a fábrica. Então eu virei assim, eu na verdade já tinha feito 2 documentários, porque no Chile eu fiz um documentário chamado 1º de Maio, sobre o dia 1º de Maio, no Chile. Sob o Allende? Na época do Allende, eu fiz um pequeno documentário na época do Allende. Entusiasmado. Era entusiasmado. E depois, quando eu morei no Peru, eu fiz um documentário sobre o Jorge Acunha, que é um mimo de rua, que fazia mímica política. Ele fazia uma mímica para conscientizar os camponeses peruanos. Uau. Então eu fiz um documentário sobre ele. Então, na verdade, isso veio assim, veio acontecendo, e aí eu fiz os Libertários, que foi muito exibido, né? Repercutiu muito na época, porque era uma época que me diziam, você está louco fazer filme sobre operário e tal, mas graças a esse guarda-chuva que o Severo Gomes e o Zeferino e Paulo Sérgio me proporcionaram na Unicamp, eu consegui fazer esse documentário, que hoje em dia é um objeto de estudo. É uma referência, sem dúvida. É uma referência para o pessoal que estuda história dos movimentos sociais, né? Também quem me ajudou muito foi o Boris Fausto, que estava estudando esse tema na época.
Então aí eu fiz os Libertários, mas continuei com a minha vida de fotógrafo. Eu realmente gosto de fotografar filmes. Sonho Sem Fim, como que acontece? E aí eu acho que até tentando responder um pouco a pergunta da Mariana, eu lembro que aí eu já estava numa fase como fotógrafo que eu queria ter mais controle sobre a imagem do filme. Que eu queria mais entender, eu queria escolher a cor do cenário, eu queria escolher a cor do figurino, eu queria dominar a cor como um todo. E isso no Brasil, na época, não era muito bem visto, vamos dizer assim. A gente ainda estava numa época que o pessoal eram autores e todos os departamentos eram autores. Quer dizer, o próprio diretor de arte... Não, eu cuido da minha direção de arte e você cuida da sua fotografia. Eu ouvi essa frase, digamos, de um diretor de arte com quem eu trabalhei. Eu lembro que eu fiquei ofendidíssimo. Eu disse, bom, estamos fazendo o mesmo filme. Eu queria que ele pintasse uma parede que estava branca demais, e essa parede não vai me ajudar na cena, o senhor não pode escurecer e tal. Ele me deu assim um chega para lá que eu nunca esqueci. Então, eu aos poucos fui amadurecendo, disse, bom, então o jeito é eu fazer um filme que eu faça do jeito que eu acho que o filme tem que ser feito. E aí, eu acho que também, quer dizer, isso é talvez um pouco anedótico, né? Mas eu também acho que desde o Libertários, aonde no Libertários tem uma pequena encenação com o Otton Bastos, eu peguei o Otton Bastos e vesti ele de anarquista, então dei um pouco assim vida a uma fotografia. E eu lidei muito com o material dos anos 20 nessa ocasião. Eu acho que desde ali começou a surgir assim a vontade de dar vida ao material de arquivo, ao material antigo. E aí o Sonho Sem Fim eu acho que nasce desses dois desejos. Aí eu fiz o filme. E até hoje, quer dizer, aí depois fiz uns outros documentários, fiz algumas pequenas coisas, mas depois ainda não tive a oportunidade de voltar a dirigir. Lauro, eles não usam black tie, tem a evidência da pobreza, né? A pobreza, me lembro na época que saiu o filme, eu encontrei o Edmar Pereira, que era um crítico. É muito meu amigo. E ele falou que ficou chocado com a pobreza do filme. E ele dizia que era o que mais tinha marcado ele. Ele falava, eu acho que aquelas cenas tinham tirado o sono dele. Isso é uma evidência também trazida pela fotografia. Como que é essa coisa de evidenciar o paupérrimo, vamos dizer assim? Eu sempre te respondo por vias transversas, mas é o meu jeito de pensar, porque aí também estou sendo assim bem, tentando resgatar as coisas. Eu acho que quer dizer, quando o Leon fez um filme chamado ABC da Greve, que só foi finalizado depois que ele morreu, que nós também restauramos, ele foi de encontro, digamos, ao movimento operário, à classe operária, e teve uma vivência muito grande desses ambientes, dessas casas, dessas pessoas, do que tinha, do que não tinha. Quando nós fomos fazer o Black Tie, o filme se beneficiou dessa experiência do Leon, dessa vivência dele. Por outro lado, pensa bem, a gente estava saindo um pouco daquela fase do Brasil grande, da riqueza, da classe média, todo mundo tem carro, todo mundo pode consumir. E o Leon estava colocando na tela, quase que como é que a gente pode dizer isso? Um statement político, né, na verdade, é uma opção ideológica. Você mostrar é assim que vive a maioria da população desse país. Quer dizer, agora que nós restauramos o filme, não é o Edmar Pereira em 1980, agora, então, você imagina no restauro, a rapaziada que está lá nos computadores fez o mesmo comentário. Puxa vida, como eles são pobres. Sabe, olha só a eletrola. Eu acho que ninguém sabe o que é uma eletrola hoje em dia. Não. Mas o rapaz dizia, olha só. O que é disco. O que é disco. Mas isso era o Brasil de 1980. Mas é muito cedo ainda, eu acho que eu vou deixar ele dormir um pouco mais. Quietinho. Já foi.
Não me esperou, não, né? O senhor ainda vai me dar dor de cabeça, eu não quero pão. Eu até, vendo o filme agora, eu achei até limpinho demais, sabe? Assim, eu acho que era uma miséria limpa. Eu acho que o Brasil era mais sujo do que o filme, na verdade. Essa é a minha lembrança. Mas e aí você, quando você vê isso na composição dos planos, você vai de encontro a isso, quer dizer, você deixa... Hoje em dia a gente faz um cinema muito fechado, né? Um cinema muito fechado na cara das pessoas, que você não vê direito. No cinema do Leon, a imagem é construída para que você veja a imagem, para que você pense sobre a imagem. Então, quando você coloca, né, uma eletrola no canto do quadro, quando você mostra a geladeira ou a sopeira, você está mostrando aquilo, você não está passando pela sopeira. Quer dizer, tudo ali tem um significado. Ei. Tá tarde, amor. Vamos indo. Vou esperar esse dia. Ele se joga e se coloca para aquele filme, para as necessidades daquele filme. Então a fotografia não tem que aparecer por si só. A fotografia aparece em função da função que ela tem dentro daquela história, daquele filme. Ele se entrega àquela história e às vezes até pode ter filmes em que o Lauro não vai fazer a fotografia que ele sonhava fazer, mas ele vai fazer a fotografia que é melhor para o filme. Confirmou um pouco o que eu disse sobre mim mesmo. É verdade. Lauro, até que ponto a fotografia de um filme pode estragar o filme? Muitas fotografias estragam filmes. Quer dizer, a gente brinca sempre, mas quando a pessoa sai de um filme e a primeira coisa que ela elogia é a fotografia, mau sinal que o filme não é bom. Quer dizer, a coisa mais importante de um filme é o roteiro, é a dramaturgia, e feito a gente está dizendo aqui. Quer dizer, a fotografia pode ser linda, mas tem que ser adequada. Quando a fotografia se sobrepõe, quando você só fala da fotografia de um filme, raras vezes isso é bom sinal. A fotografia, a cenografia, o figurino que não acompanham o movimento da história geralmente atrapalham o filme. Ô Lauro, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o processo de restauração do São Bernardo. Como é que foi essa experiência para você? Para mim foi uma experiência maravilhosa, na verdade. Você ter a oportunidade de restaurar o seu primeiro filme, que estava meio esquecido, e trazer ele de volta para as novas gerações, que era um filme que muita gente ouvia falar e nunca tinha visto. Então, quando a família do Leon me convidou para assumir esse projeto de restauro da obra do Leon, eu na hora pensei em São Bernardo. Quer dizer, eu também fiz com o Leon o Eles Knows um Black Tie, que foi até o primeiro que nós restauramos. Mas na hora eu pensei no São Bernardo, porque o filme vinha passando com cópias que não faziam justiça, à fotografia e ao próprio filme. Então foi um trabalho muito delicado, feito na Teleimage, aqui em São Paulo mesmo, que é um trabalho de chinês, né? Que você restaura frame a frame, plano a plano, quer dizer, você leva quase 6 meses nesse trabalho, e depois recuperar as cores como eu me lembrava das cores, porque geralmente, quando existem esses projetos de restauro, ele é feito por outras pessoas. Então não há a presença do diretor de fotografia, por isso que eu valorizei a minha oportunidade de participar do projeto. Você se lembrava mais ou menos? Eu conversei muito com técnicos de restauro e eles me diziam, não, Lauro, se nós estivéssemos restaurando sozinhos, o filme não teria essa cara que ele está ficando.
Então foi uma sorte muito grande. E aí o filme está passando, o DVD está circulando. Estou muito feliz de ter podido trazer o filme de volta para as novas gerações, que é um belo filme, eu me orgulho muito do filme. O Jabor, na verdade, tratou aquilo como um grande palco, que ele queria que os atores e a câmera pudessem se deslocar a qualquer momento, em qualquer direção. Vamos falar do Eu Sei Que Vou Te Amar. Qual que era o tom desse filme? Esse daí é um filme interessante do Jabor por várias razões, mas também era uma jogada, né, do Jabor dentro desse universo romântico. Acho que você usou a palavra certa, Miguel, universo romântico. Eu acho que a minha preocupação naquele filme foi criar uma luz romântica e que envolvesse esse grande debate, esse grande enfrentamento dos personagens. Eu lembro, quer dizer, do filme, de nós, que o filme é praticamente todo passado num grande ambiente, numa casa só. Então eu lembro que com o Jabor nós escolhemos luminárias, fontes de luz que por si só criassem essa atmosfera romântica. Quer dizer, é um filme feito com uma luz muito suave, muito difusa, geralmente emanando assim por trás das estátuas, umas luminárias de pano, uma luz de neon, uma mesa de luz. Quer dizer, a gente ocupou o cenário com fontes de luz suficientemente fortes para que elas desenhassem essa luz romântica que a gente buscava e que ao mesmo tempo dessem uma total liberdade de movimentação para os atores. Eu quero amar, eu quero ser feliz. Feliz? Que mania que você tem de ser feliz? Para com isso. Ninguém é feliz. Eu quero namorar. Namora, não adianta. Você não vai falar nunca, você não se entrega nunca. Você não diz o que sente. Dizer o quê, porra? Que eu te amava feito uma louca? Que o dia que você me beijou na boca, as pedras do chão pareciam estrelas? É isso? Comparação ridícula. O Jabor, na verdade, tratou aquilo como um grande palco. E ele queria que os atores e a câmera pudessem se deslocar a qualquer momento, em qualquer direção. Então eu tive que desocupar, digamos assim, o cenário, e por isso essa ideia de trabalhar com fontes de luz, fonte de luz natural, mas todas assim com pano, todas suaves. O filme tem uma luz bem... É uma estética muito dos anos 80, o filme, né? Sai que eu vou jogar, hein? Sai que eu vou jogar! É gás paralisante! O Jogo Subterrâneo, do Gerwitz, que é uma adaptação de um conto do Cortázar. Qual que era a encomenda? Em termos de... Porque o Cortázar é um sujeito enigmático, né? Como que é fazer uma luz, uma fotografia dentro de uma história desse tom? Eu acho o Jogo Subterrâneo um filme, na verdade, muito triste, né? Eu sempre achei ele triste e até... E o universo do metrô, acho que meu maior desafio no universo do metrô de São Paulo é que o metrô de São Paulo é um metrô muito limpo, ele é exemplar, como o controle que eles têm, a limpeza dos vagões, é tudo muito institucional, vamos dizer assim. Então o meu grande desafio foi tentar dar uma personalidade a esse ambiente onde se passava o filme. Que isso, rapaz? Desculpa, eu achei que fosse um amigo meu. Qual é? Vai dar uma de tarado pra cima de mim? Calma, não é nada disso. Então eu lembro que eu acabei optando por iluminar todo o filme só com luz fluorescente, forçando inclusive o verde das fluorescentes, não eliminando, eu esverdeei a fotografia do filme,
Porque eu acho que o desespero daquele personagem tinha que acontecer num ambiente menos limpo, né, vamos dizer assim. Até porque na origem o conto é escrito, se passa no metrô de Paris, e o Roberto durante muito tempo pensou no metrô de Buenos Aires, que também é um metrô mais sombrio. Então eu tinha essa referência do metrô de Buenos Aires e disse, bom, qual é a leitura contemporânea desse mundo sombrio, subterrâneo? É você. Tem de ser. Porque o Laurinho, ele começou a ficar conhecido como bom fotógrafo, porque ele fez os estilos do Terra em Transe, do Glauber Rocha, aí todo mundo viu que o cara tinha um talento visual enorme. Depois eu chamei para fazer o Toda Nudez Será Castigada. Então nós fizemos esse filme que foi um grande sucesso e que a luz, inclusive, já era uma luz extremamente sofisticada, né? Que o Laurinho tem uma coisa de sofisticação de luz muito importante. O Afonso Beato, que é outro fotógrafo com quem eu já filmei também, que é muito amigo meu e também amigo do Lauro, ele falou que fotografia, o conceito pode ser vários tipos de fotografia. Tem o clareador, o iluminador, o fotógrafo e o pintor. Quer dizer, tem uns que jogam a luz assim e pronto, entendeu? Os outros se iluminam, mas não... Tá? E tem o pintor, o cara que cria com a luz. Eu acho que o Laurinho se enquadra muito nisso. Você seria uma espécie de um fotógrafo pintor. Mas o que seria um fotógrafo pintor? Fotógrafo pintor é isso, é você absorver a emoção, os sentimentos, as ideias do filme e traduzir isso com a luz. Mas é difícil definir, porque a minha profissão, eu lido com uma coisa meio intangível, que é a luz. O que me encanta na minha profissão é justamente essa coisa que é por isso que é difícil falar. Eu não consigo dizer eu filmo assim, eu faço assim. Eu faço. Eu acho que os meus amigos diretores me percebem muito bem e é isso. Eu sempre que eu entro num filme, eu vou absorvendo. Para mim é muito importante conviver com o diretor e as ideias do filme com bastante antecipação, para que na hora da filmagem aquilo saia aquilo flua. Eu não tenho uma receita. Eu chego e aí eu sinto a cena e eu faço a cena. Cada hora uma coisa. Não sei mais o que você quer. Sabe muito bem. Mas isso é impossível, sabe por quê? Você tem outra mulher. Eu já te falei que isso não existe. Ou será que são mulheres? A de óculos escuros? A que faz tatuagens? Você andou me seguindo? Não é assim que você faz? Segue as mulheres no metrô como fez comigo? Você sonha com o filme que está fazendo? Cores? O sonho o inconsciente te socorre? Eu visualizo muitos filmes, não necessariamente em sonho. Quer dizer, você está me falando do filme que você vai fazer, eu estou vendo um filme. Eu acho que eu tenho essa facilidade que às vezes até diretores, na hora que você está me descrevendo a cena e eu estou pensando câmera, lente, filtro, cor, luz, posição de refletor, e eu estou vendo alguma coisa a qual eu tenho que chegar. E aí eu vou juntando os elementos e aí chega. Eu não sei eu não sou uma pessoa que diz assim, eu vou fazer uma fotografia exatamente igual a este quadro aqui. Eu trago para perto de mim os elementos ou as ferramentas que eu acho que eu vou precisar e me relaciono muito. Nesse sentido, eu acho até que eu sou muito parecido com o Jabor. O Jabor se relaciona muito com a cena, na hora da cena, mesmo que ele tenha enunciado várias maneiras antes, eu vou fazer a cena desse jeito. Você só sabe o jeito que a cena vai ser na hora H, na última hora, ele de repente, não vamos filmar para o outro lado. E aí muda tudo. E eu também, na hora que eu sei qual é a cena, que eu vejo, enquanto eu não vejo o ator fazer a cena,
eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Uma vez, eu encontrei na rua uma mulher linda, loura, igual a Marilyn Monroe. Aí eu levei ela para o motel na hora. Cheguei lá, eu vi que era um travesti, linda, loura. Aí, eu fiz ela me comer. Eu fui comido pela Marilyn Monroe. Laura, eu tenho alguns amigos pintores que costumam dizer que alguns quadros os perseguem em sonhos. Tem algum filme que volta para você? Cor, cenas? Miguel, eu tenho um mecanismo diferente dos seus amigos, eu acho, porque eu vejo muito filme, eu vejo muita pintura, eu vejo muita fotografia. É quase, e eu brinco assim, eu vejo sem ver, eu passo por elas, eu olho, e isso de repente volta na hora que eu estou trabalhando. É claro que você vai fazer um filme, você cria, aí de repente você tira uma série de referências, mesmo agora nesse filme do Jabor, eu fiz um álbum de referências que mostrei para o Jabor, que disse ótimo, vamos fazer, que bom, tal. O filme não tem nada a ver com as referências que eu mostrei para ele. Quer dizer, não tem nada a ver, porque na hora, a partir das referências, aí o diretor de arte tem uma ideia de, não vou fazer violeta, vou fazer verde. E aí eu reajo àquele verde de um outro jeito, eu não vou iluminar esse verde desse jeito, vou deixar ele mais escuro. Então o que me encanta na profissão é o lado meio imprevisível dela, é a surpresa. Quer dizer, não há... O maior momento de gratificação na profissão, se você quiser, é quando o filme está pronto e você apresenta o que você fez ao público, ou até ao seu próprio diretor, que vai ver o filme pela primeira vez. E aí eu acho que é o momento que até hoje me encanta. Quer dizer, entregar, bom, tá aqui, o filme ficou com essa cara. E o sol, pô, e o sol? Bora, vinga, meu rui! Pronto, olha ele lá. Laura, o Arnaldo Jabor citou alguns mestres da fotografia, né, que fazem parte do seu repertório. Eu queria que você citasse alguns mestres da pintura que fazem parte do seu repertório. E eu queria ver se eu acerto um Vermeer, é um deles. Você acertou o Vermeer, você acertou o Caravaggio, se você pensou nele. Os impressionistas todos, com certeza. Esse pintor inglês, William Hogarth, é um pintor também que eu admiro muito. E aí vai indo, né? Quer dizer, você tem até os pintores, né? Como é que chama? Almeida Júnior. Quer dizer, se você pensar na pintura do final do século XIX no Brasil, também vale. Mas Vermeer e Caravaggio, o Latour também. No Quilombo eu usei um pouco o Franz Post, também usei no Quilombo como referência. Isso é evidente. Né? Então, até por aí, assim, a gente pode buscar. Laura Escorel, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, a Mariana Moraes, ao Sérgio Just, ao Leandro de Castro e ao Ronaldo Franco. E até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias e enredos do cinema brasileiro. Até lá!